Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça está de volta aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 8 horas e 37 minutos. Revista Justiça. Debate. Estamos no mês do júri. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da portaria do CNJ, número 69 de 2017, instituiu o Mês Nacional do Júri. Trata-se de esforço concentrado no mês de novembro para que os tribunais de justiça de todo o país julguem crimes hediondos, homicídio e tentativa de homicídio. E o júri, ultimamente, tem sido bem emblemático. Tivemos o caso da Marielle, por exemplo, em um caso em que o júri foi formado por homens e homens brancos. E isso repercute nesta formação de júris. Também há o caso dos irmãos Menendez, que tem uma série numa plataforma de streaming e, pela repercussão dela, novos desdobramentos vieram à tona. Como o corpo de júri vai avaliar, se movimentar? No geral, como eles atuam, a constituição de formação do tribunal e as influências atualmente. Tudo isso nós vamos ficar sabendo com os nossos convidados de hoje, que são da Defensora Pública do Distrito Federal, mestre em Direito pela UNB, atuante do Tribunal do Júri, doutora Mayara Tachi. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que teremos um bom debate aqui hoje. Presente também aqui nos estúdios, o juiz de Direito, professor de Direito Constitucional, doutor Aragonê Fernandes Nunes. Um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença e a participação. Quem agradece sou eu pelo convite e, assim como a Mayara disse, eu tenho certeza que o debate vai ser muito rico em propostas e ideias. E também a presença do professor de Direito Penal e Processo Penal, o advogado público, Dr. Cícero Matos. Dr. Cícero, seja bem-vindo também à Rádio Justiça. Muito obrigado pela presença. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite. Espero que tenhamos aí grandes ideias aqui hoje sobre o Tribunal do Júri. Doutora Mayara Tachi, o que é o Tribunal do Júri? Boa pergunta para começar. Bom, primeiro eu queria me apresentar e eu sou defensora pública do Tribunal do Júri há quase 10 anos. Minha primeira lotação, quando entrei na Defensoria Pública, foi como defensora pública no Tribunal do Júri, lá em 2015, e até hoje sigo apaixonada por essa instituição. E o Tribunal do Júri é meu objeto de pesquisa, foi meu objeto de pesquisa no mestrado, então a história do Tribunal do Júri foi algo sobre o qual eu me debrucei. E é o famoso julgamento popular, né? O júri popular que as pessoas costumam ouvir falar. É o julgamento pelo povo. E o Tribunal do Júri, quando ele foi criado originalmente na história, ele foi criado para que os vizinhos julgassem os seus vizinhos, né? Porque é a ideia daquele senso de comunidade. E antigamente, né, na sua origem, a ideia era que as pessoas se conhecessem entre si, para que conhecessem os valores de cada um daqueles que estão sendo julgados e de quem foi vítima daquele crime, para que conhecessem os valores daquela comunidade onde está sendo julgado e pudessem decidir de acordo com o que consideram justiça. E hoje a gente ainda tem isso no juramento que é feito no começo do Tribunal do Júri, em que os jurados são chamados a fazer um juramento e falam que vão votar de acordo com a sua íntima convicção e com os ditames de justiça, né? Então, o Tribunal do Júri é um julgamento popular em que aquela comunidade vai decidir o que é justo e o que não é justo. Originalmente, no Brasil, curiosamente, foi criado para julgar os crimes de imprensa, né? Muito curioso. Hoje, a gente julga somente os crimes dolosos contra a vida por uma opção do legislador constituinte. Doutor Aragonê, por que o Tribunal do Júri escolhe as pessoas da sociedade? Como se dá essa escolha? O juiz se exime de dar a opinião dele, o julgamento? Primeiro é importante avisar para a comunidade que quem quer participar do júri pode se inscrever. Aliás, isso é um benefício, porque no universo em que pessoas gostam de fazer concurso público, em diversos editais um critério de diferenciação. Há um peso maior se a pessoa teve passagem pelo Tribunal do Júri na condição de jurado. Além dessa forma de candidatura própria, você também tem um sorteio que é feito. A gente usa uma base anual de pessoas da comunidade, sorteia aqueles que vão
trabalhar no tribunal do júri no ano seguinte, nos meses do ano. A partir daí, é feito um sorteio daquelas pessoas que moram na comunidade, como Maiara falou. E às vezes acontece de a pessoa originalmente morar na cidade do Núcleo Bandeirante, por exemplo, no Distrito Federal, e depois ter se mudado para Asa Sul. Ela já não serve mais para o tribunal do júri do Núcleo Bandeirante. Afinal de contas, tem que ser membros daquela comunidade a julgarem. E aí é feito o sorteio para ser instalada a sessão do tribunal do júri a um quantitativo mínimo de jurados naquele dia. A partir daí serão selecionadas 7 pessoas para compor o conselho de sentença. Curiosamente, começa com a defesa dizendo se aceita ou não depois o Ministério Público. E muitas vezes a gente vê, eu digo curiosamente porque a gente vê muitas vezes no direito processual penal, o Ministério Público se manifesta primeiro, a defesa depois, acusação e defesa. Ali no tribunal do júri, a cada pessoa sorteada, tanto o defensor quanto o representante do órgão acusador vão se manifestar se aceitam ou não, até chegar no número de 7. Você fez menção ao caso Marielle, e ali eram 7 homens de fato, mas não foram sorteados 7 homens inicialmente. Havia também integrantes do gênero feminino e, por estratégia daqueles que estavam ali participando do júri, foram recusadas. E aí é até importante lembrar, porque às vezes a comunidade é chamada ali para o tribunal do júri e fica chateado quando é recusado. Nossa, por que me recusaram? Não tem nada de condição pessoal, faz parte da estratégia, seja do Ministério Público, seja da defesa. No caso Marielle, os defensores entenderam que era mais adequado, no pensamento deles, que tivesse o corpo só de homens. Isso é possível? Só de mulheres, só de homens? Aí vai depender do sorteio, porque não há um número ilimitado de recusas. As recusas imotivadas se limitam a 3. Havendo motivação, essa limitação não existe. Mas então, pode acontecer de mesmo tendo a recusa, às vezes, vamos supor que foram sorteadas 7 mulheres na sequência. As recusas da defesa recairiam sobre 3. Certo. Doutor Cícero Matos, as pessoas que participam do tribunal do júri, elas, de certa forma, elas ficam muito ligadas assim, envolvidas com o crime, porque, como explicou a doutora Maiara, que são de crimes hediondos, então são crimes que comovem. Elas estão aptas a participar ali, não vai pela emoção e vai sim apenas pelo fato? Olha, como bem disse a doutora Maiara, o júri ele permite, né, dentro da nossa legislação, existem poucos espaços de participação direta da sociedade na administração e na vida cotidiana do Estado, né? E o júri é um espaço onde é aberto para que o cidadão, para que a sociedade, de forma direta, participe de um momento importante, decisório, como é um julgamento de crimes contra a vida, né? Geralmente crimes de grande repercussão, né? Já que a vida é um bem jurídico mais valioso para a sociedade, deu-se à própria sociedade esse papel de julgar por meio da instituição do júri. E essa sua pergunta ela é muito interessante porque dentro do júri existe toda uma necessidade de se fazer uma análise antropológica, especialmente onde analisar o contexto social, a realidade social de onde o crime ocorre. Isso é muito interessante, principalmente quando nós temos júris em cidades do interior, em comarcas do interior, porque a cidade é muito pequena, todas as pessoas se conhecem, muitas vezes o crime tem uma repercussão que abala a sociedade. Então, a ideia do júri é permitir que os próprios pares, as próprias pessoas que convivam na sociedade local, que muitas vezes conheceram a vítima, que conhece também o autor, o acusado. Então, é permitir que os próprios pares julguem os acusados no tribunal do júri. Então, a ideia não é nem que tenha tanto uma qualificação técnica do ponto de vista jurídico dos jurados, mas a ideia é que as pessoas, conhecendo aquela realidade social onde o crime ocorreu, que essas pessoas venham fazer um julgamento transparente. E o magistrado sempre
ao abrir o tribunal do júri, ele sempre faz essa explicação para os jurados que eles devem julgar com base nas provas que foram produzidas ali em audiência, né? Os jurados eles precisam, ao tomar a sua decisão, buscar tomar essa decisão convencido pelas provas que foram produzidas no tribunal do júri. Então, do ponto de vista da qualificação, nós não estamos tão preocupados com a questão da qualificação técnica, jurídica do jurado, mas nós estamos preocupados em um jurado ter conhecido o processo, ter conhecido os fatos, conhecer a realidade social e, com base nas provas que ali foram produzidas, ele tomar a sua decisão. Se me permite complementar a resposta do professor Cícero, de fato, há toda uma instrução preparada para que o plenário demonstre ali todas as provas que foram produzidas. Então, testemunhas são ouvidas, tem um prazo para que a acusação e defesa apresentem as provas do processo, para além daquilo que foi produzido no plenário. Mas o Tribunal do Júri tem uma peculiaridade, né? Ele goza de 2 princípios que diferenciam ele do processo comum ordinário, e essa é a intenção, inclusive, do legislador constituinte originário. Lá a gente afirma que eles julgam de acordo com a íntima convicção e que há um princípio chamado plenitude de defesa. Então, para além das provas, é possível sim que os jurados julguem também com base em outros sentimentos que movem aquela comunidade, como é o caso, por exemplo, da clemência. Extrajurídicos, exatamente. Fora do universo jurídico, e isso é importante, como a Mayara está destacando, o juiz togado, como a gente chama, ele estaria adstrito aquelas provas que estão presentes nos autos. Os jurados já não estão, né, Mayara? Exatamente. Ele pode, por exemplo, em alguns casos, absolver o acusado por clemência. Né? O que é essa o perdão. clemência? É a clemência como nós conhecemos mesmo. O perdão pode ser, e eu já fiz essa sustentação em algumas defesas minhas, que nós argumentemos, por exemplo, para o jurado que a pena não é mais necessária porque já houve uma pacificação social entre autor e vítima. E o jurado pode acolher essa tese que o juiz não poderia acolher, já que é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado não pode desistir dessa ação penal. O juiz não poderia perdoar o acusado. O jurado pode, se ele entender que não é o caso de aplicar o direito penal. E isso é o que representa essa ideia de plenitude de defesa. A defesa ela é mais do que ampla. Ela admite argumentos religiosos, filosóficos, tudo buscando produzir naquele senso do que é justiça para aquela comunidade, evocar isso no jurado. E o jurado ele é o único que tem essa capacidade no processo penal. Ele tem um poder maior do que o próprio juiz. O juiz, quando vai decidir, em contraposição à íntima convicção que foi colocada, o juiz tem um princípio do livre convencimento motivado. Ou seja, eu posso condenar ou absolver, desde que eu fundamente. Eu posso prender ou soltar, desde que eu fundamente. Quando chega no tribunal do júri, ele responde a 2 perguntas, que a gente chama de quesitos. As perguntinhas, na verdade, só tem 2 variáveis, ou sim ou não. E aí, quando há uma pergunta de formulação obrigatória, o jurado absolve o acusado? Repare que eu não pergunto por quê. Responde sim ou não. Eu vou trazer um caso que é curioso, porque quando a gente está no tribunal do júri, primeiro a gente tem que entender por que o tribunal do júri está lá na Constituição, dentro dos direitos e garantias fundamentais. É pelo que Mayara falou. Ele tem um direito de defesa mais alargado. E ele traz a possibilidade de aquilo que não poderia ser absolvido pelo juiz, ser absolvido pelo jurado. Vou dar um exemplo concreto. Eu estava, à época, no tribunal do júri da cidade do Recanto das Emas, região aqui do Distrito Federal, e o cidadão matou um sujeito que cometia roubos na região. O sentimento de justiça daquela comunidade, repare que a comunidade muitas vezes acorda cedo e vai para a parada de ônibus para pegar a condução para ir para o seu trabalho e é vítima de assalto. E a população fica muito chateada quando é assaltada, afinal de contas, você é um trabalhador. Então, naquele contexto, eu falei para o promotor de justiça, falei, eu acho que você vai perder esse júri aí, bicho, eu acho que esse cara vai ser absolvido. Ah, mas ele é réu, confesso. Eu falei, espere o resultado. E o resultado foi nesse sentido, da clemência falou assim, olha, ele fez um bem para a comunidade, a lógica da comunidade é muito própria, ele fez um bem para a comunidade, afinal de contas, tirou um sujeito que estava roubando a gente aqui. O juiz jamais poderia ter absolvido com base num fundamento como esse. Agora, inclusive, meu último júri, na semana passada, foi exatamente nesse contexto,
não era uma vítima que tinha assaltado ninguém, mas pior. Era uma vítima que tinha assediado sexualmente uma adolescente de 13 anos num aniversário de família. E quem era o autor da tentativa de homicídio era o tio da menina. Absolvido, né, por 4-0. Não precisava nem argumentar. Qualquer jurado que eu colocasse ali para julgar esse fato ia achar um absurdo que uma pessoa que foi convidada para uma festa familiar assediasse sexualmente uma adolescente de 13 anos, o que é inclusive crime de estupro de vulnerável. E aí entra a permissão que é dada ao júri, né, professor Cícero? O juiz não poderia falar assim, olha, então eu vou absolver. O jurado pode. Agora, entre uma questão interessante, até que da fala do professor Dr. Aragonê, com relação a essa questão da amplitude, né, da decisão do jurado, né, da manifestação do jurado. Até pouco tempo atrás, era comum em comarcas mais do interior haver, por parte da defesa, a alegação, por exemplo, em crimes cometidos especialmente contra as mulheres, né, doutora Maiara, haver a alegação de defesa da honra, legítima defesa da honra, que é uma coisa que foi superada há muito tempo no nosso ordenamento jurídico, né? Mas ainda havia, as defesas ainda levantavam essas questões dentro do tribunal do júri, e recentemente houve julgamento onde não se é mais possível fazer o levantamento dessa discussão. Então, muitas vezes o próprio Estado tem que vir intervir, né, nessa liberdade, né, de decisão dos jurados, para poder garantir direitos fundamentais, o fiel cumprimento de direitos fundamentais. Então, às vezes é preciso mitigar toda essa liberdade do jurado, né? Outra questão também que é interessante, até complementando as falas, é que quando a decisão do jurado ela contraria a prova que foi produzida nos autos, no tribunal do júri, é possível a interposição do recurso por esse fundamento, pelo fato da manifestação dos jurados, né, contrariar a prova produzidas nos autos. Então, é interessante que existe essa liberdade, né, essa supremacia da decisão do Conselho de Sentença, mas muitas vezes a legislação, a jurisprudência busca mitigar, busca limitar essa atuação para a observância dos direitos fundamentais. E aí entra um ponto que é a soberania dos vereditos. O doutor colocou e ele está certo. Pode haver recurso contra a decisão dos jurados, tanto por parte do Ministério Público quanto da defesa. Mas esse recurso, quando ele quer inverter o julgado, ou seja, o sujeito foi absolvido e eu quero que ele seja condenado, eu sou promotor de justiça, eu entrei com um recurso de apelação para que ele seja condenado. Ou o contrário, eu sou advogado de defesa, o meu réu foi condenado e eu quero que ele seja absolvido. Se você tivesse diante de qualquer outro crime, fora daqueles julgados pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, poderia absolver, poderia condenar. No Tribunal do Júri isso não é possível. Ele vai, se for o caso, mandar o sujeito para novo júri. Ele não vai ser direto absolvido ou condenado. Nesse novo júri, também soberano, os jurados vão poder decidir, né, Maiara? E aí acabou. Absolveu 2 vezes, mesmo que por decisão contrária à prova dos autos, a gente não pode ficar numa eterna vai e vem. Exatamente. E justamente buscando dar mais legitimidade a essa soberania da decisão do júri, é que a decisão de pronúncia ela é um filtro processual muito importante. O que é a decisão de pronúncia, né, para quem está nos ouvindo? É uma decisão que é tomada numa primeira fase pelo juiz togado, como o doutor Aragonê, em que ele decide se o processo está apto ou não a ser julgado pelo júri popular e que evita que um processo temerário siga para julgamento, já que os jurados não motivam a decisão deles. Então, ele verifica se há um mínimo ali de elementos probatórios que justifique que esse processo seja encaminhado ao júri popular e que, em caso de uma condenação, não seja algo completamente despropositado, né? Então, por muito tempo, alguns juízes simplesmente chancelavam qualquer prova que vinha da primeira fase, porque entendiam que era uma decisão meramente homologatória, mas hoje há uma preocupação muito importante com essa decisão, porque ela vai evitar, por exemplo, que essa íntima convicção permita, né, ou vai minimizar os danos que alguém, por exemplo, condene o réu exclusivamente com base em um preconceito pessoal, como racismo, por exemplo, né? Isso foi, inclusive, o que eu escrevi no meu livro, né? Eu publiquei um livro em 2023, chama Réus Negros Jurados Brancos,
que demonstra que se nós deixarmos isso fluir livremente... Arthur? que se nós deixarmos fluir livremente essa decisão pelo juiz leigo, sem que tenha um filtro processual, nós podemos, por um lado, admitir absolvições com base em clemência e, por outro, admitir condenações com base em racismo. E aí isso seria completamente fora da proposta constitucional, já que o júri é um direito do acusado e ele tem que ser protegido, né? Muito bem. Nós estamos debatendo aqui sobre o mês de novembro, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o mês nacional do júri. Os nossos convidados são a defensora pública do Distrito Federal e mestre em Direito pela UNB, atuante em Tribunal do Júri, doutora Maiara Tachi. O juiz de Direito, professor de Direito Constitucional, Aragonê Fernandes Nunes. E o professor de Direito Penal e Processo Penal e advogado público, Dr. Cícero Matos. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com esta discussão sobre o Tribunal do Júri. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o debate aqui no Revista Justiça. São 9h01. Revista Justiça. Debate. E o debate é sobre o mês nacional do júri. Nossos convidados são a defensora pública do Distrito Federal, mestre em Direito pela UNB, atuante em Tribunal do Júri, doutora Maiara Tachi. Também do juiz de Direito, professor de Direito Constitucional, Aragonê Nunes Fernandes, e do professor de Direito Penal e Processo Penal, advogado público, doutor Cícero Matos. Doutora, eu volto com a senhora. Uma pergunta que é muito comum no dito popular, que as mulheres no Tribunal do Júri são mais duras, mais implacáveis, e os homens teriam assim, mais corporativos, mais condescendentes. Isto é folclore ou é real? Tem um pouco de folclore e tem um pouco de realidade, porque, na verdade, as mulheres elas são mais detalhistas, né? E os homens, geralmente, eles olham mais o panorama geral. Então, o detalhe, muitas vezes, é que vai fazer aquela mulher deixar de absolver, porque ela vai ficar encucada ali com aquela prova que não ficou muito bem explicada. E o homem olha o panorama geral. Se, no geral, não parece que há culpa, eles acabam absolvendo. Então, eu escolho os jurados a depender do caso também, né? Essa estratégia, por exemplo, dos defensores do caso Marielle, foi a estratégia correta, a meu ver, para o caso que estava sendo julgado. Mas era um caso que não tinha muita defesa, né? Caso praticamente indefensável. A defesa da Marielle é que pode mudar o Eles corpo. têm as recusas, como o doutor Aragonê falou. Então, eles recusaram juradas mulheres para tentar um corpo predominantemente de homens, né? Por quê? Porque nós temos uma pauta feminista ali, de uma mulher que foi vítima de uma violência, temos uma pauta antirracista, tem toda uma questão identitária ali que permeia esse julgamento, que para o homem ela pode ser um pouco menor, especialmente, né, sendo o caso de executores homens. Então, a identidade entre o jurado e o acusado, geralmente, ela costuma conduzir a algum grau maior de empatia, né? E como homens, geralmente, são também os acusados, os jurados homens tendem a ser um pouco mais complacentes por isso, por causa da identidade, né? Eles se identificam com a pessoa que está sendo julgada. Mas não necessariamente eles vão ser... Como é que eu poderia dizer? Mais duros ou né? Menos duros, né? Não necessariamente vão ser menos duros. Tudo depende do caso. Tem um pouco de folclore nisso, mas eu acredito que é mais por conta do detalhe, do detalhismo da mulher, que faz com que ela seja mais irredutível algumas vezes para aceitar algumas defesas. Existe um aspecto muito interessante nisso que a doutora Maiara falou, que é sobre a escolha dos jurados, né? Como foi falado até pelo professor Aragonê, existe a possibilidade tanto da defesa quanto da acusação em recusar a participação dos jurados. E existe aí, como eu falei no início, uma necessidade tanto
do Ministério Público, da acusação quanto da defesa, de fazer uma análise sociológica, antropológica, considerando o crime que vai ser julgado no tribunal do júri. Então, se você, por exemplo, percebe que aquele jurado tem um aspecto mais conservador e você entende que é mais vantajoso para o seu cliente que está ali, que você está fazendo a defesa dele, que tenha pessoas mais progressistas ou que para a defesa é mais interessante que ele seja julgado por uma pessoa de uma posição mais conservadora, esses aspectos que ultrapassam o direito, que são mais antropológicos, sociológicos, são importantes no momento da composição do conselho de sentença, né? Então, o júri é um local de estratégia que ultrapassa a mera estratégia jurídica. Então, essa é a beleza do júri. Você pode utilizar de diversas estratégias, observar diversos aspectos, e isso vai influenciar diretamente na defesa e na acusação da pessoa que está sendo julgada. Geralmente a escolha ela é pelo perfil, né? Diferente do que acontece nos Estados Unidos, que as pessoas geralmente assistem filmes e acham que o processo do júri aqui é parecido com o que acontece lá. Às vezes até se frustram, né, quando chegam e não é exatamente da mesma forma. Lá eles têm uma etapa antecedente para conhecer os jurados, para poder escolher os jurados, né? Essa etapa chama voir dire, que em francês significa ver dizer. Ou seja, você vai fazer uma entrevista com os jurados para saber qual que é a visão dele de mundo, para não precisar se pautar só em estereótipos, por exemplo, né? Como isso que você trouxe na sua pergunta. O estereótipo é de que o homem é mais complacente, a mulher é mais durona. Não necessariamente, as mulheres são diferentes, os homens são diferentes entre si, né? Então aqui a gente usa do padrão geral, porque nós não temos essa possibilidade de entrevistar os jurados previamente, e isso faz toda a diferença no resultado. Porque o jurado ele pode ter uma visão de mundo, uma história de vida, né, que é completamente diferente do estereótipo que você formou na sua cabeça. Aqui no Brasil, o que acontece? Advogados que têm um grande escritório, que têm estrutura e que geralmente custeiam causas de grande repercussão, né, eles têm condições de fazer uma pesquisa de toda a lista dos jurados, para poder saber se aquele jurado ele tem uma determinada religião, uma determinada posição política. Analisam redes sociais dos jurados para verificar que tipo de postagem eles fazem, se eles são mais punitivistas ou se são mais garantistas, para ajudar na seleção desse corpo que vai fazer o julgamento. Todos os grandes julgamentos, certamente isso acontece, grandes escritórios de advocacia. Mas é um custo altíssimo para fazer esse tipo de pesquisa de toda a lista. Inclusive, foi uma das nulidades no caso do Boate Kiss que foi levantada. Porque a lista de jurados lá era super extensa. Eram mais de 400 jurados, quando a lei prevê 25, né, para começar a sessão. Então, eles fazem uma lista maior para não correr o risco de ficar sem jurado por conta das recusas, só que fizeram uma lista com 400 jurados. Como que consegue pesquisar individualmente 400 jurados? É um custo altíssimo. Eu ouvi informalmente de uma advogada que o custo por jurado é de R$1.000, né, para você fazer uma investigação de vida pregressa e auxiliar na escolha. Imagina se for fazer de 400. Agora veja, a pessoa que está nos ouvindo e está na condição de jurado fala assim, opa, estão investigando sobre a minha vida, então será que eu vou ficar seguro em relação a isso? Primeiro que é exceção fazer essa investigação, exatamente porque a gente está ali numa realidade de multiplicidade de casos e isso não seria possível esse trabalho artesanal. Na Defensoria Pública é absolutamente inviável, né? Que é quem mais defende e quem mais defende muito bem, diga-se de passagem. Então não é nenhuma crítica a advogado privado, é um enaltecimento à Defensoria Pública. Eu digo, se meu pai fosse acusado de algum crime, algum familiar meu, eu diria, vá para a Defensoria Pública, afinal de contas, eles sabem fazer isso, fazem toda semana. Eles já conhecem o perfil daquela comunidade, daquele jurado, sabem como o Ministério Público atua. Eu, embora seja juiz de direito e tenha sido promotor de justiça, eu não sei se chama de meta, de sonho, de objetivo, eu queria muito ser defensor público, porque eu acredito demais nessa instituição. E já vi de perto o trabalho da doutora Maiara e sei que é muito bom. Mas voltando, exatamente por conta disso e de preservar os jurados, a Constituição fala no sigilo das votações. Mas, curiosamente, até poucos anos atrás, a gente abria
todos os votos. E era comum a pessoa que ganhou, né, seja Ministério Público, ou seja acusação, ou seja defesa, falar assim, ganhei de 7-0. Arthur, convenhamos que se você abriu 7 votos e os 7 foram num sentido, eu sei como cada um dos jurados votou. Eu não preservei o sigilo de ninguém. Eu não preservei a integridade de ninguém. Então foi modificada a legislação para dizer, olha, são 7. Quando chegar em 4, para um lado ou para o outro, pode encerrar a votação. Às vezes fica até legal, fica parecendo final de Libertadores, viu? Vai chegando ali até empatar no 3-3 e fica aquele suspense no ar. Doutora Maiara, depois eu quero voltar com o senhor depois, doutor Aragonês, doutor Cícero. A senhora falou por 2 vezes a questão racial do julgamento. O julgamento do criminoso negro é diferente? Sem sombra de dúvidas. E isso não é só uma opinião, não é perguntar, você acha que é... Não, nós temos dados que apontam para isso. Tem uma pesquisa antiga já, né, que foi feita no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, de 1900 a 1930, professor Carlos Ribeiro. E ele analisou o julgamento de réus negros, réus brancos, vítimas negras e vítimas brancas. E ele chegou à conclusão que os réus negros que matam vítimas brancas são os mais passíveis de condenação de todos. No Brasil ou Estados Unidos? No Brasil, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E ele chegou à conclusão que os réus brancos que matavam vítimas negras eram os mais passíveis de absolvição. Isso nos dá 2 conclusões. Uma, que o réu negro ele tem mais chance de ser condenado, e a outra, que a vida negra vale menos, né? E a minha pesquisa de mestrado foi justamente para identificar se isso teria impacto a depender de quem é o jurado também, né? Se o jurado é negro, se o jurado é branco, se isso tem impacto. E eu trouxe inúmeras pesquisas que apontam que sim, que faz diferença. Então, a raça de quem está sendo julgado, isso acontece também em qualquer justiça. O juiz togado, ele não está imune dos seus preconceitos também. Só que ali ele precisa motivar a decisão dele. Então, se ele quiser condenar só porque ele é racista, ele não consegue. Tem que ter pelo menos elementos probatórios ali, porque vai passar por um tribunal que vai falar assim, opa, não, aqui não tem prova. O jurado, ele pode estar em dúvida e o racismo pode ser o fator de decisão. Então isso acontece e tem várias pesquisas que demonstram isso. Principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos algumas como essa do caso Antônio Ribeiro, que eu mencionei agora. Doutor Cícero. Eu acredito que, eu concordo com as palavras da doutora Maiara. No nosso país, nós temos uma dívida social ainda muito grande com essa questão do racismo, né? Infelizmente, parece que a gente nunca supera, né? Os anos passam, a sociedade evolui, a gente aumenta uma esperança dentro dos nossos corações, mas essa questão para nós, os brasileiros, parece nunca se superar, né? E o júri, como ele reflete, e o propósito do júri é que ele seja um reflexo realmente da sociedade, seja uma sociedade local, seja uma sociedade em um ambiente maior, em um contexto social maior, como o júri reflete as características da sociedade, inclusive reflete também os preconceitos existentes na nossa sociedade, com certeza o julgamento de uma pessoa negra no tribunal do júri, ele vai refletir, querendo ou não, esses aspectos sociais. Claro que hoje, né, houve uma mudança na chamada Summum Divisio, né? Nós não temos mais aquela divisão de direito público, direito privado, nós temos os direitos humanos no centro do ordenamento jurídico, e tudo aquilo que viole os direitos humanos, ele tem que ser afastado, né? Então, existem mecanismos para minimizar esses efeitos dentro do tribunal do júri, mas ainda existe essa diferenciação, eu concordo com a doutora Maiara. É por isso que essa decisão de pronúncia é tão importante, né? Porque ela vai amarrar um pouquinho o processo para que tenha provas, né? Então, o racismo não vai ser o único fator, mas ele pode sim tender para um lado. O preconceito não é só de ordem racial não, viu, Arthur? Eu vou falar a realidade do Distrito Federal e quem está em casa às vezes está em outras cidades, né? Primeiro que no resto do país a gente chama de comarca. Aqui no Distrito Federal a gente chama de circunscrição, que seria mais ou menos a mesma coisa. Quando você está na região de Brasília, quando a gente fala Brasília para a pessoa que está de fora, fala assim, mas Brasília e Distrito Federal são iguais. Não, Brasília é como se fosse a capital.
para quem está fora entender melhor. E temos as cidades satélites, que é como fosse o interior. Quanto mais para a cidade satélite você for, aquelas mais de periferia, bairros com condição econômica mais simples, a gente tende a ver um nível de condenação menor. Quando a gente vai para o plano piloto, que é Brasília, a condição financeira dos jurados não bate com a condição econômica, financeira dos acusados. A gente tem uma região dentro daquilo que é englobado por Brasília, que é chamado de cidade estrutural, uma região muito carente aqui do Distrito Federal, e muitos crimes acontecem ali. Não só por pessoas negras, mas também por pessoas pobres, de modo geral. E a gente vê que jurados, muitas vezes moradores de região de classe média, alta ou alta, tendem a ser mais implacáveis contra a turma que está sendo julgada. Quando, dizendo de forma mais direta, quando pobre está julgando pobre, é uma realidade. Quando rico está julgando pobre, a realidade é diferente. Eu não sei se isso é vivenciado pelos doutores, é porque às vezes o juiz tem uma posição um pouco privilegiada dentro do tribunal do júri, que ele é um espectador privilegiado, ele vê tudo acontecendo e ele funciona ali segurando as balizas, né? Até aqui você pode ir, até aqui você pode ir. No resto, o debate é livre entre Ministério Público e Defesa. Mas a gente fica ali como um garantidor de que as regras do jogo vão ser preservadas. Então a gente fica dentro daquela visão panorâmica, acompanhando esse cenário de forma muito clara. Doutor Aragonei, explica para nós e para o ouvinte como é o funcionamento do Tribunal do Júri. O senhor está presidindo a sessão de julgamento. O senhor chega lá, abre e a partir daí, como que funciona? Há um ritual, há um procedimento, e é bonito de ver. Eu acho que a comunidade toda deveria ir. Muitas vezes a gente tem os afazeres da vida, né? Da vida de adulto, e você fala assim, eu não tenho condições de ir lá ver. E muitos jurados são contrariados, rapaz, quando são sorteados. Quando ele chega lá, que começa a ir, no final do mês, não é incomum. Ele fala assim, que experiência fantástica que eu vivi. Mas ele tem voz? Ele tem voz. No final ele vem e conversa com a gente. Ele não tem voz ali durante o julgamento. Eles não podem se comunicar, por exemplo, sobre o caso. Mas eles vão almoçar. E quando eles estão almoçando, eles conversam. Por exemplo, sobre o jogo. Eles não vão conversar sobre o caso. Sobre isso não é possível. É uma diferença sobre os Estados Unidos. E às vezes a gente assiste os filmes e fica, e o que é julgado no júri? Porque lá nos Estados Unidos não é só causa criminal. Olha que louco. E os jurados conversam para chegar a um veredito. Aqui não conversa. Aqui é cada um isolado. E a partir daí a gente vai ter o julgamento. Você falou no começo que eram crimes hediondos. Nem sempre são. Nem todo crime de homicídio que vai a júri é crime hediondo. Aliás, o júri não julga só homicídio, embora prioritariamente seja. A Constituição define crimes dolosos contra a vida. E eu entraria com homicídio, infanticídio, que é a mãe no estágio puerperal, o aborto e instigação, auxílio e induzimento ao suicídio. Eu estou no tribunal há 12 anos. Eu fiz júri múltiplos, na casa de centenas. E eu nunca vi ser levado a júri crime que não fosse de homicídio, tá? Os outros, até pela pena, normalmente fica ali na primeira fase e a gente resolve de outra forma. Também não fiz, viu? Não tem. A gente não vê chegar, né? Porque a pena é pequena, normalmente se resolve lá na primeira fase. É homicídio. E aí talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente fale assim, e o feminicídio? Até meses atrás, o feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio. Então era um homicídio, o feminicídio. Repare que o assassinato, falando em linguagem mais simples, o assassinato de uma mulher é um femicídio. Mas nem todo femicídio é um feminicídio. E aí veio uma modificação legislativa recente, um pacote para endurecer os crimes dirigidos contra a mulher pelas razões de gênero, e cria-se um tipo específico do feminicídio, com pena, inclusive, bem tranquila, não foi, Mayara? Bem tranquila. A pena começa com 20 anos e vai até 40. Só não é a maior do ordenamento jurídico, porque a gente ainda tem uma preocupação muito grande com crime patrimonial. Extorsão com resultado morte é maior do que feminicídio. Vejam só. Que foi um crime criado às pressas, talvez as pessoas não saibam. A pena
que começa maior no nosso ordenamento, não termina maior porque no feminicídio agora vai até 40, né? A pena da extorsão mediante sequestro com resultado morte começa em 24 anos. Correram no Congresso e fizeram às pressas por conta do sequestro há alguns anos do Abílio Diniz, o empresário Abílio Diniz. Enquanto ele estava em cárcere, o Congresso correu e falou assim: olha, se vocês matarem o Abílio Diniz, que está no cativeiro, a pena de vocês começará em 24 anos. E, Às vezes inclusive, é por encomenda, é a importante legislação. esclarecer, né, Aragonê, que poderia mesmo ser aplicável a pena, porque ele é um crime permanente. Então, o que importa é o momento que eles soltassem ele ou que matassem ele. Então, enquanto ele estava em cárcere, mudando a lei, aplica a nova lei, mesmo ela sendo pior. Doutor Aragonê, o senhor está presidindo lá o Tribunal do Júri. Todos os 7 votaram pela condenação ou absolvição. Mas a pena, quem determina é o senhor? A pena é determinada pelo juiz com base em critérios decididos pelos jurados. Então, a gente falou sobre os quesitos. Mas o senhor tem a informação, é por escrito, ou o senhor conversa com eles votam? Como Muito que é bom, essa votação? muito bom. Vamos fazer um resumo de como acontece o Tribunal do Júri. A gente chega, verifica se está todo mundo presente, os jurados em número suficiente, faz aquele sorteio. Há testemunhas, vítimas, se for homicídio tentado, e aí a gente fala assim, tá todo mundo aí? Tá. Então, forma o conselho de sentença. Os jurados que não foram sorteados ou que foram dispensados podem ficar e assistir ou podem ir para casa. Eles estão dispensados. E aí o que acontece? A gente forma o conselho de sentença, começa a ouvir todo mundo, termina no interrogatório, e aí tem a fala do Ministério Público e da Defesa para convencimento da tese deles para os jurados. É possível que haja réplica e tréplica, ou seja, um reforço argumentativo, não é obrigatório. E aí fala assim, vamos para a sala secreta. A sala secreta é onde o trem vai ser decidido, efetivamente. E aí vão ser formuladas perguntas que a gente chama tecnicamente de quesitos. Primeiro quesito, houve o crime? A gente chama de materialidade. Segundo quesito, foi o fulano que matou? A gente chama de autoria. Terceiro quesito, e aí vai depender se é ou não uma tentativa ou se é uma tese de desclassificação, mas grosseiramente, o jurado absolve? Se você falar absolvo, acabou. Se você falar não absolvo, foi condenado. Agora que você viu que foi condenado por qual crime? Porque foi julgado por homicídio. Se é qualificado ou não, a gente vai ver as qualificadoras. Se é privilegiado ou não, o que é privilegiado? Às vezes o sujeito cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, ou seja, vai ter uma pena menor. Vai ser condenado, mas vai ter uma pena menor. São balizas que são trazidas pelo julgador, no caso, o jurado, e a partir daí eu vou fixar a pena usando as qualificações que os jurados deram. É tudo decidido pelo jurado? Não necessariamente. Qualificadoras, causas de aumento, diminuição, jurados. Mas circunstâncias agravantes, atenuantes, circunstâncias que dizem respeito, por exemplo, aos antecedentes criminais dele, quem vai decidir sou eu. Né? E aí é dentro dessa baliza que o juiz decide. Teve um ponto interessante, o doutor Cícero, como professor de Direito Penal, certamente acompanhou. A gente teve um julgamento em 2024 do Supremo Tribunal Federal, foram 2, né? Um sobre se essa história da absolvição poderia ou não ter recurso, o Supremo decidiu que pode sim ter recurso. E o segundo ponto, o sujeito entrou solto, os jurados condenaram, ele vai sair solto ou vai sair direto para a cadeia? Porque a gente sabe que há alguns anos houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal falando, olha, é possível a condenação e é possível a prisão, mas a prisão, em regra, é só depois que transita em julgado, a não ser que haja fundamentos para prisão preventiva, haja fundamentos para prisão temporária. Nesses casos, eu posso prender antes, prender provisoriamente, ou seja, antes do trânsito em julgado, antes da condenação final. Só que no júri, por conta da soberania dos vereditos, é difícil reverter o julgado. Tem um peso maior a decisão dos jurados pela soberania. Logo, foi condenado, sai dali preso. Veio solto, sai preso. Veio preso, preso continua. Não foi isso, doutor? Isso. A regra geral é que a prisão, a gente diz que ela é a última
a última ratio, né? O encarceramento ele tem que ser o último caso, medida né? de exceção. É um motivo de exceção. Mas veio as decisões nesse sentido e existe ainda a possibilidade, né, da prisão ocorrer a depender da pena fixada, né? Quando ultrapassar os 15 anos, a regra é do encarceramento. Após isso, se for abaixo disso, existem as discussões do réu não sair preso do julgamento do Tribunal do Júri. Até o julgamento do Supremo foi interessante, Mayara está aí, na condição de defensora, certamente não achou boa essa parte. Com certeza. Porque o Código de Processo Penal fala, pena acima de 15 para cima, sai preso. Veio o Supremo Tribunal Federal e falou, olha, sai preso. Não importa Independente da pena. Não importa a pena. O Supremo Tribunal Federal mitigou o que está no acho que é 492 do Código de Processo Penal. Eles deram uma interpretação conforme. Né? Deram uma interpretação conforme, falando assim, olha, jurados condenaram, cadeia. Ali. Ah, mas a pena foi a 12 anos, ou seja, abaixo daquilo que está. E certamente a defensoria não gostou muito. Ah, com certeza não. E na verdade, não só enquanto defensora, mas enquanto processualista, né? Porque eu sou professora de processo penal também. Eu discordo do posicionamento adotado porque, bom, as premissas, a meu ver, elas foram equivocadas, porque eles fundamentaram na soberania dos veredictos, mas a soberania dos veredictos é um direito do acusado. Então, ele, por causa de um direito dele, ele vai sair preso antes dos outros, né? Então, a soberania dos veredictos é um direito dele de ser julgado pelos seus pares e essa decisão não ser modificada por um tribunal. Isso não deveria ser usado como fundamento para a prisão imediata dele. E a pena agora, a pena mínima para homicídio simples é de 6 anos, mas isso aplica para tentativa também, que pode ter uma pena de 2 anos. A pessoa vai ser imediatamente condenada, né? Imediatamente presa. Quando um réu que praticou um latrocínio, se não tiver preso preventivamente, for condenado a uma pena mínima de 20 anos, ele vai aguardar o recurso em liberdade, porque não pode prender ele única e exclusivamente por causa de uma sentença condenatória que não transitou em julgado. Então vejam o tamanho da desproporção, né? E nesse caso, o que me chama a atenção é que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se originou de uma discussão política, né? Como tem sido feita em alguns casos, porque esse era um caso de feminicídio. Esse caso que levou ao julgamento do Supremo era um caso de feminicídio. E boa parte da discussão foi, nós não podemos deixar um feminicida solto. Mas aí acaba aplicando para todos os casos que vão ao Tribunal do Júri também. Então, a meu ver, como defensora pública, não tenho como concordar, mas também como processualista eu acho que é uma distorção do sistema e gera uma grande injustiça, porque casos mais graves não contam com essa execução provisória da pena, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo. E é importante reforçar, né, que como eu falei, os direitos humanos hoje eles estão no centro do ordenamento jurídico e ele irradia para todo o sistema os seus efeitos. Então, essa decisão, eu me filio à posição da doutora Mayara, ela chega a ser absurda porque ela não está dentro do que nós chamamos do garantismo penal, né? Ainda existe processo, né, uma marcha processual após o julgamento e, como eu falei, o encarceramento ele tem que ser, assim, reforçado pelo professor Aragonês, ele tem que ser uma medida de exceção, o encarceramento, né? Nós não podemos, nós sofremos hoje no nosso país, a superlotação do sistema penitenciário foi reconhecida aqui pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisa inconstitucional. Então nós precisamos observar isso, né? E essa medida ela vai superlotar ainda mais o sistema penitenciário, sem falar que viola garantias fundamentais do acusado. Nós estamos falando de assassinato, né? Mas no latrocínio nós não temos essa medida, que é muito mais grave. Isso. Né? Aí o latrocínio também tem a morte de uma pessoa. Certo. Por que no homicídio, que em tese seria um espaço de direitos mais sensíveis, porque os crimes dolosos contra a vida eles entram no tribunal do júri porque se entende, em alguma medida, que o homicídio é um crime que é praticado pelo cidadão comum e não necessariamente pelo que a gente considera como criminoso. É o cidadão comum que geralmente vai a júri popular, né? Então a comunidade entende que a justiça pode entender, por exemplo, que esse cidadão que matou o cara que rouba na comunidade, ele agiu legitimamente em absolvê-lo, porque ele faria igual, né? Então esses crimes não são necessariamente mais graves do que os outros crimes que estão previstos em lei. Arthur, vamos fazer um teste sobre o que eles estão falando?
Pois não. Se a pessoa mata outra, talvez você chegue para o autor do crime e pergunte por que você matou. Se você se depara com um estuprador, você não pergunta para ele por que você estuprou. A gente pergunta por que você matou, porque nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, olhamos assim para a situação e fala, eu entendo você, a depender do cenário. Ou talvez eu faria a mesma coisa que você. Ela falou do sujeito que matou o que estava abusando sexualmente. Às vezes a pessoa que vai julgar fala assim, eu não faria igual você, mas eu entendo por que você fez isso. Do estuprador você não fala, eu não faria igual você, mas eu entendo por que você fez isso. São crimes repugnantes. Então, no crime doloso contra a vida, no homicídio, há essa questão moral de falar por que você fez isso, para entender a razão e talvez você se filiar a essa razão. E existe uma coisa importante, que no tribunal do júri nós temos dois bens jurídicos muito valiosos para a sociedade em disputa. Um é não ocorrer a impunidade, a pessoa pagar efetivamente, ser condenada pelo crime que cometeu. Mas existe um outro bem jurídico muito precioso para a sociedade, que é a liberdade individual de cada cidadão, né? E o direito dele dele submeter a um devido processo legal e só após a análise das provas haver a condenação. Então a gente diz, né, no direito que existem dois bens jurídicos que aparentemente estariam conflitando, mas em determinadas ocasiões tem que haver a mitigação, ou seja, em determinados momentos um desses valores vai ter que prevalecer sobre o outro e assim sucessivamente. Se diz que tão mais democrática é uma sociedade quanto mais ela se preocupa com a presunção de inocência, que é o risco de colocar uma pessoa inocente encarcerada tem que ser algo de grande preocupação para o Estado. E o professor Agonei falou algo que é bem verdade. A soberania dos veredictos ela torna mais difícil você reverter aquela decisão, mas existem N possibilidades em que essa decisão pode ser revertida. Seja para reduzir a pena e modificar, por exemplo, o regime, a pessoa pode responder num regime aberto. Seja para anular um julgamento porque houve uma falha no procedimento. Ou seja mesmo porque a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos. Eu fiz a defesa de uma mãe que tinha sido acusada de tentar matar a filha. Ela foi condenada no primeiro julgamento, não tinha execução provisória da pena. Essa decisão foi anulada pelo tribunal e ela foi absolvida no segundo. E perceba, ela já foi presa preventivamente num primeiro momento, logo após o fato acontecer, ela se excedeu nos meios de correção, claramente. E ela foi presa preventivamente, ficou 6 meses presa preventivamente, porque à época tinha requisitos cautelares. Essa menina foi para o acolhimento institucional, depois foi para a casa da família paterna, sofreu abuso sexual do avô paterno, porque talvez essa mulher não devesse ter sido presa. E ela só queria voltar para a casa da mãe, apesar de ela ter cometido um erro. E essa menina foi para o julgamento, a mãe foi absolvida, mas ela poderia estar presa desde o primeiro julgamento se a gente admitisse essa prisão. A gente tem visto, Arthur, um Congresso Nacional mais conservador e que tem endurecido o tratamento contra os crimes. Elevar as penas é uma medida mais fácil, é um caminho mais fácil, mas talvez não seja o mais eficaz. A sensação, o sentimento de impunidade nas pessoas, quando você fala, eu vou elevar a pena do feminicídio, vou elevar a pena do homicídio, vou elevar a pena do roubo, vou elevar a pena daquilo, é uma resposta mais fácil por parte do Congresso Nacional. Mas o doutor falou muito bem sobre a superlotação carcerária, mas não é só isso que é um drama, porque também tem custo para o Estado e a gente precisa entender que precisa evitar a prática de crimes, em especial do feminicídio. A gente precisa impedir que esses crimes se perpetuem. Para isso, muitas vezes, a gente precisa atuar na base, com educação, com políticas que a gente, trabalhando em violência doméstica, muitas vezes fala assim, ele é uma ótima pessoa, o problema é quando bebe. É o clássico. Isso é clássico na sociedade. Então a gente precisa atuar onde? Evitando que ele vá se exceder por conta da bebida, por conta da drogadição, a gente precisa oferecer tratamento adequado. A minha pergunta é, esse tratamento adequado existe? Não. Então, a gente vai ver a perpetuação dos crimes, até porque a pessoa
que pratica esses crimes, muitas vezes a gente vê pela televisão. Ele pratica o crime e se suicida. Qual a pena maior que ele se impôs? Então, a gente precisa evitar que o crime aconteça, evitar que chegue ao júri. Exatamente. E não apenas aumentar as penas para quem chegou. Porque, como você falou, não impede. Não impede que a pessoa pratique o crime, né? Ela pratica e se suicida, então ela não está preocupada com a consequência. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu começo com a senhora, doutora Maiara, 3 minutos para fazer as considerações finais do que foi dito aqui, do que a senhora anseia que mude em todo esse sistema. É uma pena, viu? Porque poderia passar amanhã falando sobre o Tribunal do Júri, meu muito interessante. Meu tema favorito. Mas o debate foi muito rico, foi muito bom compartilhar esses momentos aqui com o doutor Agonê, doutor Cícero e com o senhor, doutor Carlos. E muitas pessoas pensam que o júri não sabe julgar porque o júri não é técnico. É um grande equívoco, né? O professor Alberto Binder, ele é um grande pesquisador e ele demonstrou já que o júri ele é tão competente para julgar quanto um juiz togado. Tá? Então, o júri sabe também de valores, ele consegue apreciar provas e é um espaço onde é possível fazer justiça. E eu acho que a escolha do legislador constituinte foi muito acertada em selecionar os crimes dolosos contra a vida justamente por essa característica peculiar que não seria tão eficaz talvez para outros crimes, como crime de estupro, como crime de roubo, latrocínio, né? E a percepção que eu tenho é que o Tribunal do Júri ele sabe fazer justiça e que ele tem uma legitimidade popular que muitas vezes a pessoa que é condenada ela se sente ali de certa forma justiçada, porque ela fala, não, o povo então se reuniu e decidiu, e ela entende que isso tem muito mais legitimidade que o juiz togado em algumas vezes, né? E o povo sabe julgar, e eu acho que o Tribunal do Júri ele precisa ser aperfeiçoado para que a gente minimize resultados inadequados, né? Já que o jurado não motiva. Nós temos que ter mais cautela com esse procedimento, mas que ele deve ser mantido e que realmente é um lugar de fazer justiça. Eu agradeço muito pelo convite. Sempre que precisarem discutir júri, eu estarei à disposição. É sempre um prazer para mim e agradeço aos colegas que compartilharam aqui. Muito bem, esta foi a participação da defensora pública do Distrito Federal, mestre em Direito pela UNB, atuante em Tribunal do Júri, a doutora Maiara Tachi. Muito obrigado, os agradecimentos pela colaboração aqui com a Rádio Justiça e um tema tão importante, doutora. Obrigada. As considerações finais do senhor, doutor Cícero. Gostaria também de agradecer o convite. Para mim, me senti muito prestigiado de estar aqui junto com o professor Agonê, a doutora Maiara. Queria falar que o júri ele é a essência do direito, né? Então, o coração, vamos dizer assim, do direito está no tribunal do júri, né? E eu sempre faço uma análise, porque para se atuar no tribunal do júri, seja como defensor público, seja como advogado privado, seja como juiz, que é o presidente da sessão, seja como promotor de justiça, que é a acusação, nós precisamos de pessoas vocacionadas para a atividade jurídica. Porque o bem jurídico que está em jogo ali é muito valioso. A tutela da vida, né? A garantia da não impunidade de um crime e também a garantia à liberdade dos indivíduos. Então, eu faço essa convocação à reflexão, né, para que tenha-se mais pessoas apaixonadas pelo direito e vocacionadas na luta pelo direito. Porque é lindo a luta entre a defesa e a acusação dentro do tribunal do júri. Acho que a parte mais bonita do direito é quando você vê um tribunal do júri, defesa e a acusação lutando ali, cada uma pelo seu objetivo. A acusação buscando a condenação e a defesa buscando comprovar e buscando a absolvição do acusado, né? Então, essa questão da vocação do profissional é uma coisa muito importante e que eu acho que precisa ser realçada dentro do tribunal do júri. Eu queria também deixar aí para os nossos ouvintes uma sugestão de filme sobre o tema, né, que é o filme Marshall, Igualdade e Justiça. Que trata... Repete o nome? Marshall, Igualdade e Justiça.
O filme ele é baseado na história do primeiro negro que foi ministro da Suprema Corte americana, Marshall. E ele trata um pouco da história da vida dele quando ele inicia a sua vida profissional com o Tribunal do Júri, fazendo a defesa de pessoas negras. Ele é de uma associação de advogados lá nos Estados Unidos que fazia a defesa de pessoas negras. E a gente, no filme, mostra diversos júris com pessoas negras sendo acusadas, e o Marshall vai lá e consegue grandes absolvições. Então, é um filme assim, arrepiante, apaixonante para quem gosta do direito, vale muito a pena assistir. E, no mais, agradecer aos colegas que estiveram aqui comigo e muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar discutindo um tema tão importante, tão fundamental para o nosso direito. Esta foi a participação do professor de Direito Penal e Processo Penal, advogado público, Dr. Cícero Matos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês. E as considerações finais, Dr. Aragonê? É muito bacana quando a gente tem um debate rico, né, de ideias, sempre respeitoso, com pessoas tão bem qualificadas. Ganha quem está ouvindo a gente, ganha o público da Rádio Justiça. Eu sempre fico muito feliz de vir para cá, conversar com vocês e conversar sobre o Tribunal do Júri. Eu gosto muito do tema, gosto muito do júri, já fiz diversos, e posso te dizer que a população deveria se inscrever para ser jurado. Deveria ter essa possibilidade, essa oportunidade, eu te diria. Julgar é mais difícil do que parece. Às vezes a gente julga de imediato, quando vê uma reportagem já tem aquela pré-determinação, falar esse sujeito está condenado, esse sujeito está absolvido. E às vezes, quando tem uma reviravolta, não é só no filme que acontece a reviravolta, não. Na vida real também. Às vezes a discussão dentro do Tribunal do Júri não vai ser sobre condenação ou absolvição. No caso Marielle, por exemplo, o que os advogados pediam? A pena justa. Eles não estavam pedindo absolvição. Então, às vezes, nós estaremos diante de julgamentos em que o grau daquilo que se espera da manifestação do jurado seja, olha, vamos discutir a pena, não vamos discutir a responsabilidade, que eu sei que ele errou e ele deve ser condenado. A defesa vai se posicionar assim. Não é incomum. A riqueza dos debates no júri, às vezes a gente vai assistir, se encanta e fala assim, eu quero ser operador do direito, porque se descobriu ali como uma pessoa encantada com o direito. Há algumas coisas a serem melhoradas no Tribunal do Júri, mas o sistema está em constante visualização e atualização. Fica aqui meu agradecimento pelo convite, eu estou sempre à disposição, e um convite feito à população de modo geral. Vá ao júri da sua cidade, veja quem está sendo julgado. Muitas vezes a gente, enquanto sociedade, é vítima, às vezes a gente é familiar de um autor. Julgar é difícil e estar na posição de cidadão é difícil porque às vezes é o seu filho que é o autor, às vezes é o seu filho que é a vítima. E o seu posicionamento, pode apostar, vai mudar. De acordo com o papel onde você estiver, o seu posicionamento vai mudar. Às vezes, quando algum parente seu foi vítima de um crime, você quer o Estado extremamente punitivista. Se algum parente seu é autor, está sendo acusado, você quer os direitos e garantias fundamentais na maior amplitude possível. É aí onde está a beleza do direito. Muito bem. Esta foi a participação do juiz de direito, professor de Direito Constitucional, Dr. Aragonê Nunes Fernandes. Muito obrigado pela presença e a participação. Quem agradece sou eu. E a gente encerra o debate de hoje, que falou sobre o mês nacional do Tribunal do Júri. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco você vai acompanhar as informações do giro pelos tribunais e também, logo mais depois das 10 horas, você vai acompanhar aqui na Rádio Justiça e também na TV Justiça a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal. 9 horas e 43 minutos. Estamos apresentando Revista Justiça.